Olá pessoal, meu nome é Marcos Alencar, estamos aqui no canal Trabalhismo em Debate para falar do direito do trabalho, trabalhabilidade de forma descomplicada, sem juridiquês. Hoje o meu comentário se deve a uma notícia que saiu no site do Tribunal Superior do Trabalho, que diz assim: TST, que é a abreviatura de Tribunal Superior do Trabalho, anula acordo judicial em que a advogada de vaqueiro era sobrinha do patrão. E o que acontece? Segundo narra a notícia, né, o vaqueiro trabalhava numa fazenda e aí ele fez uma chamada lide simulada, aparentou uma reclamação trabalhista, apresentou uma reclamação trabalhista e lá foi feito um acordo. Era um contrato de 2008 até 2014 e o detalhe é que o vaqueiro ele foi assistido, né? Foi acompanhado no processo por uma advogada que, segundo a notícia, era sobrinha do dono da fazenda. Depois do acordo ter sido realizado e tudo está aparentemente resolvido, o vaqueiro se arrependeu do acordo, disse que não tinha noção dos direitos dele e ingressou com a ação rescisória, que é a única possibilidade de você rever um processo encerrado na Justiça do Trabalho. Chama-se ação rescisória. Ela começa no Tribunal Regional do Trabalho. E aí, chegando lá no TST, a decisão foi de que houve um, entre aspas, conluio. Né? Ele diz assim: na avaliação do TRT, no recurso ao TST, o vaqueiro insistiu na tese de conluio. Segundo ele, o fazendeiro e a advogada agiram intencionalmente, com dolo, ao simularem o processo a fim de fraudar a lei, e ele não havia manifestado livremente a sua vontade. O ministro, desculpe, Dezena da Silva, relator do recurso ordinário, explicou que, de acordo com o artigo 485 do Código de Processo Civil, a sentença pode ser anulada quando houver fundamentos para invalidar a transação, na medida em que o trabalhador não havia manifestado livremente a sua vontade. E aí ele seguia, né, por essa. Ele coloca aqui o seguinte: que há um forte indício de colusão, né, que é de conluio, e conchavo entre o dono da fazenda e a sua sobrinha para prejudicar os interesses do trabalhador. A decisão foi unânime e o processo foi anulado. Essa ação rescisória é de 2016. Então, o processo é anterior a isso, porque a ação rescisória é posterior. Então, é antes da reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista existia essa prática, e ainda hoje existe, mas existia muito mais de simulação de reclamação trabalhista para buscar uma quitação judicial e uma segurança jurídica. Depois da reclamação trabalhista, e aí eu aproveito aqui esse gancho para a gente falar sobre isso, porque acho que é muito importante, nós temos o artigo 484A da CLT. Quem tiver dúvida, quem não se lembrar, coloca lá CLT no Google, CLT Planalto, que você vai ter a CLT. CLT Planalto, se ela está compilada, você vai ter a CLT que está vigente hoje à sua disposição gratuitamente no site do Palácio do Planalto. O artigo 484A diz o seguinte, né? Ele é um artigo da reforma trabalhista. O contrato de trabalho poderá ser extinto, ser terminado, por acordo entre empregado e empregador, caso em que são devidas as seguintes verbas trabalhistas. Aí ele bota por metade, as verbas, o aviso prévio, a indenização do fundo de garantia, do saldo do fundo de garantia, o trabalhador vai sacar 80%, a multa do FGTS vai ser pela metade, e aí tem toda a tratativa de como deve ser a rescisão. Portanto, não é mais necessário, assim, quando você quiser combinar uma rescisão, né, até de comum acordo, fazer uma reclamação trabalhista. A reforma trabalhista também permitiu que, quando se queira ter uma segurança jurídica, né, as partes podem fazer um acordo extrajudicial e mover uma ação perante a Justiça do Trabalho, dizendo: olha, nós tínhamos uma relação, era uma relação clandestina, igual essa história do vaqueiro.
A verdade é dizer, estamos chegando a um acordo e vamos pagar, o empregador vai pagar tanto ao empregado, ou o tomador do serviço, ao prestador do serviço tanto, e o que a gente quer é que esse período seja sacramentado, seja considerado quitado e que ninguém possa mais processar ninguém para reivindicar o que quer que seja. Então, nós temos essas duas situações. Temos a possibilidade de você fazer uma rescisão com base no 484A, que é uma rescisão mediante acordo, que ela fica pela metade, e tem essa possibilidade também de se fazer um acordo na Justiça do Trabalho, buscando essa quitação. Eu vou colocar embaixo do vídeo os artigos para orientação de todos. É isso. Em breve estaremos de volta. Tchau.